Olá, bom dia, queridos e amados irmãos. Eu estou aqui para falar um pouco sobre a oração, sobre o poder da oração, sobre o agir de Deus sobre a minha vida. Mas primeiro eu gostaria de compartilhar a palavra de Deus. Vamos ler aí o primeiro verso, que está em Tiago 5, os versos 13 e 16. Alguém de vocês está sofrendo? Faça oração. Alguém está alegre? Cante louvores. Portanto, confessem os seus pecados uns aos outros e orem uns pelos outros, para que vocês sejam curados. Muito pode, por sua eficácia, a súplica do justo. Amém? Então, orem uns pelos outros. Se o seu irmão está alegre, se alegre com ele. Se ele está triste, faça oração com ele. E o finalzinho aqui do verso 16 fala assim: orem uns pelos outros para que vocês sejam curados. Muito pode, por sua eficácia, a súplica do justo. E foi isso que aconteceu na minha vida. Eu fui curada. Algumas irmãs minhas, Mônica, Marisa, minha mãe, Nice, também orou por mim. E eu fui curada. Glórias a Deus. Eu vou contar um pouco do que aconteceu comigo. Eu estava com já mais de uma semana atrás com um caroço interno aqui no cóccix, aqui atrás. E esse caroço estava incomodando muito. Estava doendo, estava me impossibilitando de sentar, de deitar, de fazer o culto com meu marido, não estava conseguindo, fazia deitada. E também muitas vezes não estava conseguindo andar a certa distância, estava doendo muito. E na quarta-feira passada, eu fui para casa da minha mãe, fui almoçar lá. Meu marido havia ido para a roça. E aí eu ajeitei algumas coisas e desci para almoçar lá com ela. E aí quando eu cheguei lá, eu já havia comentado antes com ela, né, que eu estava com esse caroço interno, estava doendo um pouco e estava tendo um pouco de febre. Aí quando eu cheguei, ela percebeu que eu estava com muita dificuldade para andar e estava com febre no momento. Aí ela me disse para mim no posto, né? Aí eu fui, só estava atendendo a emergência, porque aqui na nossa localidade estava muito grande, né, os casos de Covid. E aí eu fui, né, até lá e conversei. Aí como eu estava com febre, eu entrei como uma emergência. Aí fui atendida ali perto do meio-dia. E aí a médica falou que para me ter cuidado, se ele não melhorasse até sexta-feira, que era para mim ir para Pombal, fazer uma pequena cirurgia para obstruir o abscesso. E passou também alguns antibióticos para me tomar, um por dia. Ainda estou tomando. E também passou uma injeção, Bezontacil, que eu tomei no mesmo dia à tarde. Então, os médicos também são usados, né, por Deus. Ainda estou continuando até terminar a cartela do antibiótico. Faltam uns 3 ou 4 dias, eu vou terminar. E aí, quando eu saí de lá, né, ela também me deu a requisição já da cirurgia para me realizar. Mas eu fiquei orando a Deus, né, que eu não queria. Eu queria que o Senhor me curasse, se fosse da vontade dEle, que Ele se fizesse a vontade dEle na minha vida. E quando cheguei lá em casa, mandei mensagem para Marisa, Mônica, minhas irmãs da igreja adventista. E elas começaram a orar por mim, né? Orar para que Deus me restaurasse a minha saúde, me ajudasse a passar por essa provação, por aquela dor. E aí eu sei que os dias foram passando, quarta, quinta, sexta, sábado e até no domingo. Eu estava tendo febre, às vezes 2 vezes por dia, e tendo dores, sem conseguir sentar, sem conseguir deitar direito e andar também. E fazer as coisas, né, diárias também estava incomodando, não estava conseguindo. E meu marido também estava me ajudando, agradecer a Deus por ele na minha vida. Então, foi assim que tudo começou. E aí eu sei que eu estava orando, né? As meninas do grupo de oração conectadas também estavam orando. A Mônica também colocou em um grupo de um movimento chamado Sala 57. As pessoas que nem me conheciam começaram a orar para que Deus me curasse, me restaurasse.
E aí eu sei que na sexta-feira, né, eu não estava melhor, ainda estava com febre, mas não fui para o hospital. E aí no domingo, no sábado, Marisa me deu uma dica de ficar fazendo compressa quente e água gelada. Aí eu sei que eu fui melhorando. No domingo eu tive um pouquinho de febre, mas aí quando eu acordei na segunda-feira, para a honra e glória de Deus, eu estava curada. Deus havia me curado. Eu dormi bem, não tive febre durante a noite. Acordei bem, louvando ao Senhor, agradecendo por tudo. E a primeira coisa, assim, que mexeu bastante, que antes eu achava que era algo simples, foi que eu consegui fazer o culto sentada, né, com meu marido. Então eu agradeço a Deus, louvo o nome dele, porque para mim antes poderia ser algo simples, né, você ficar sentada na sua cama, ler a sua Bíblia, ler as meditações. Mas depois de 6 dias, você conseguir retornar a fazer aquilo. Eu vi que era obra de Deus, né? Obra do Espírito Santo. Era um milagre que ele estava me concedendo. Então aí eu mandei mensagem para Mônica, para Marisa, para a Maninha, dizendo que eu estava bem, glória a Deus, tinha sido curada, graças a Deus estava bem melhor. Só algum incomodozinho, mas que vai passar com certeza, em nome de Jesus. Mas eu fui curada por Deus. Aí não precisei passar pela cirurgia, não tive mais febre desde segunda-feira, não tive mais dor. Estou ainda tomando os antibióticos, né, para seguir as orientações da médica. Mas graças a Deus, Deus me concedeu essa graça. E eu louvo e exalto o nome dele. Que Deus continua sendo, né, um Deus de milagres, um Deus que fazia milagres no passado, que está fazendo no presente e que vai continuar fazendo milagre na vida de seus filhos. Glória a Deus. E eu gostaria de compartilhar também outro verso, que está lá em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, verso 16, 17 e 18. Estejam sempre alegres, orem sem cessar e em tudo deem graças, porque essa é a vontade de Deus, para vocês em Cristo Jesus. Uma mosca pousou bem na câmera, aí eu me desconcentrei um pouco. Mas é isso, estejam sempre alegres, orem sem cessar e em tudo deem graças, porque essa é a vontade de Deus para vocês. Então, mesmo quando eu estava passando por aquele momento, quando você estiver passando por um momento de tribulação, confie em Deus, fica alegre, essa é a vontade de Deus. Talvez você tenha que passar por aquilo para poder testemunhar do poder de Deus para outras pessoas. E orem sem cessar. Então, devemos orar, confiar no poder da oração. Eu orei, as meninas oraram, a oração intercessória por minha vida, por minha cura, e Deus concedeu. Essa foi a vontade dele. E eu estou aqui para testemunhar. Eu sou um testemunho vivo do poder do agir do Espírito Santo, do milagre que ele operou na minha vida. E ao som de fervorosa oração, o exército de Satanás treme. Você tem noção do que é isso? Deus é poderoso demais. Deus é maravilhoso demais. E para terminar, na segunda-feira, né, quando eu acordei já curada, Deus me concedeu um louvor, me deu uma música, me deu uma melodia. E rapidamente eu peguei o celular, comecei a gravar aquilo que Deus estava falando ao meu coração. E eu percebi que Ele quer que eu continue testemunhando, né? Esse milagre que aconteceu vai continuar aí. As pessoas vão ouvir esse louvor e vão saber desse testemunho. Então, glória a Deus. Eu agradeço, louvo, exalto o nome de Deus. Todo bem coopera para aqueles que amam a Deus. Essa é a mensagem que Deus deixa aqui para a gente. Então, não desanime. Ore, continue orando, pedindo força a Deus. Continue pedindo o seu milagre, que Deus com certeza vai responder a você. Ele é Deus de milagre, Ele é um Deus de cura, um Deus de providência. Ele é um Deus que não desampara os seus filhos. Amém? Então creia, continue orando. E essa foi a bênção que Deus me concedeu. E eu quero testemunhar para outras pessoas que esse louvor que Ele me deu também alcança os corações das pessoas. Vou compartilhar também um pedacinho dele, né? Da música. E o teu agir, Deus, é perfeito, onde
Esse é um pedacinho do louvor que Ele me concedeu. Então, glória a Deus. Agradeço por ter passado por isso, por essa dor, né? Que trouxe esperança para mim, que vai trazer para outras pessoas. Que trouxe cura para mim, que pode trazer cura também para outras pessoas. Então, glória a Deus. Que você seja movido a estar cada dia mais em oração com Deus e saber que Ele irá responder, conforme a vontade dEle. Amém?